Vamos lá, galera. A partir aqui, episódio 23, vamos entrar agora no contexto de overreaching funcional e o overreaching não funcional, tá? Então, a diferença básica entre esses dois estados é que o overreaching funcional basicamente reside na a diferença do funcional para o não funcional reside na capacidade de recuperação e no resultado final. Enquanto a gente sabe que o overreaching funcional ele é até esperado dentro de uma rotina de treinamento para busca de aumento de performance, tá? E o overreaching não funcional, a gente vai ter uma estagnação ou até piora da performance mediante a periodização. Beleza? Então, em algum momento, ambos você tem uma queda de performance por aumento da carga. Porém, no funcional, você consegue ter uma supercompensação, no não funcional, ou você vai ter uma estagnação ou uma regressão da sua performance. Até já vamos ver que o estado de overreaching não funcional é o pré-estado da síndrome de overtraining, tá bom? Então vamos lá, ó. Já falamos, né? Enquanto o overreaching funcional é uma ferramenta de evolução e tem relação com a supercompensação, que é a adaptação às cargas, com aumento de performance, o overreaching não funcional é o estado de falha da adaptação, ou seja, há uma falha da capacidade de recuperação do organismo mediante as cargas que são impostas e uma falha da adequação dessas cargas diante dessa situação. Então o indivíduo ele vai ladeira abaixo, tá bom? Entretanto, o overreaching não funcional, beleza? Ele é reversível, de uma maneira mais lenta, mas ainda é reversível. Quando migra para uma síndrome de overtraining, já fica bem mais complicado, tá? Então, por isso que é importante você estar monitorando a performance, os sistemas de biohacking, sistemas de monitoramento de fadiga através de biomarcadores ou de questionários, para que você possa conseguir entender a curva de acúmulo de fadiga, tá? E a correspondência de recuperação, para que você sempre tenha o atleta numa zona funcional, com aumento de performance, redução de risco de lesões, tá? E sustentação da vida atlética do indivíduo. Beleza? Então, aquela história. Monitorar hoje nessa seara de busca de rendimento, de crescimento de rendimento sem perder saúde, você não pode mais abrir mão de sistemas de monitoramento ou de biohacking, tudo bem? É fundamental. Então, aqui lembrar o que é supercompensação. Então, normalmente, quando você vai treinar, você tem uma condição inicial aqui da sua capacidade de performance, você é exposto a uma carga de treino, isso depleta as suas reservas, cria um estado de fadiga transitório, mas com recovery adequado, você vai retomando a baseline aqui, beleza? E se isso aqui for feito de uma maneira harmoniosa, a carga de treino, ela exigir, mas respeitar o tempo de recuperação, com o passar da semana, você vai tendo uma sobreposição da baseline, tá? Aumentando a sua performance, seu condicionamento, beleza? Que chamamos de supercompensação. Entretanto, o contrário é verdadeiro. Se você deixa de treinar, ou se você passa a ter cargas insuficientes de treino, tudo bem? Você vai também perder performance. O contrário também é verdadeiro, tá? Então, aqui mostra um exemplo em azul, dois atletas em estágio de overreaching funcional em azul e não funcional em verde. Começam da mesma baseline, mas em azul existe um equilíbrio entre as cargas impostas e a qualidade da recuperação. Então, o atleta ele entra numa fase de adaptação, tá? A carga ele vai perdendo um pouco de performance com o passar dos dias. Entretanto, em algum momento, o sistema vai se adaptando positivamente. Beleza? Conforme você vai percebendo isso, gerindo melhor a carga, garantindo uma boa recuperação, o indivíduo ele vai super compensar, tá bom? E se condicionar. Entretanto, se você tem uma falha dessa harmonia entre a gestão da carga e a qualidade da recuperação, o indivíduo, ele vai sendo exposto a uma carga inadequada, com recuperação inadequada, ele vai perdendo performance, tá? Com o passar dos dias. E se isso não for feito, então, se não tem aqui um monitoramento adequado das cargas e da recuperação, vai sendo feito de maneira aleatória ou só na subjetividade, a probabilidade desse atleta continuar perdendo performance e o risco de lesão vai aumentando justamente aqui, ó, tá? Com o passar do tempo. Beleza? Então, aqui nós temos em verde o comportamento de um chamado overreaching não funcional. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um pouco mais detalhado. Então, o overreaching funcional é uma fase planejada e faz parte da estratégia do treinamento e é caracterizada por um aumento agudo na carga de trabalho. Então, a gente sabe que isso aqui vai criar um estresse e vai criar temporariamente uma queda do rendimento, dor, fadiga,
tá bom? Mas se você depois permitir uma boa recuperação, por um bom monitoramento, para a segunda aplicação de carga, você já vai ter uma capacidade de adaptação, resiliência maior desse atleta, e se isso vai sendo respeitado ao longo do tempo, essa capacidade vai aumentando mais e mais e mais, e o indivíduo ele vai cada vez mais aumentando a sua condição estrutural, funcional, consequentemente sua performance. Tá? Então, uma definição mais direta, é uma queda temporária da performance, prevista, planejada, tá bom? Que pode durar dias ou poucas semanas, de acordo com o que se tem de objetivo no treinamento, seguido por um efeito de supercompensação. Então, aqui há de se ter uma boa gestão dessa carga, tá? Através de monitoramento, e para que você chegue até aqui, uma boa gestão e monitoramento da recuperação. Já a recuperação, então o atleta retorna ao estado basal. Então, em algum momento, após a implementação de uma carga aguda, esse atleta, com as condições adequadas, vai voltar ao seu estado basal, beleza? E a partir da passagem dos dias, você cria uma coordenação entre carga e recuperação, você vai jogando o seu pico de base sempre para cima, tá bom? Aumentando sua performance em dias ou até em 2 semanas. Beleza? Então, essa redução, quando você entra com essa aplicação de carga aguda, que cria um estágio temporário de queda de rendimento, tá? Você, através do monitoramento, você pode usar aqui a estratégia do tapering. Ou seja, o que é o tapering? É você gerenciar a carga, tá bom? Para reduzir o impacto dessa carga durante um foco de recuperação que você tem para esse atleta após exposições iniciais a cargas mais elevadas. Tranquilo? Só dá para fazer isso aqui com monitoramento, não dá para fazer isso aqui por achismo, ok, pessoal? Então, lá, o objetivo, estimular adaptações fisiológicas e psicológicas positivas. Então, inclusive aqui, ressignificar a dor que o atleta sente, a sensação de cansaço ou de uma falta de recuperação, tá bom? Mais que você, ao longo das semanas, se você está com tudo muito bem calculado, isso aqui é esperado e você ajuda o atleta a ter coping, ter resiliência a esse processo adaptativo, tanto no aspecto fisiológico quanto no aspecto psicológico, beleza? Então, aqui o resumão do overreaching funcional. Então, você tem ali uma carga aguda que é aplicada, tranquilo? Então, você vai aumentar essa carga. Após o aumento dessa carga, você vai ter, né, uma adaptação negativa, ou seja, você vai ter uma queda de rendimento. Você está acumulando carga aqui. Então, é natural que esse atleta vai ter uma queda de rendimento temporária, planejada, até que você faça aqui um período. Eu estou monitorando, obviamente, isso aqui, tá? E aqui eu crio um período onde eu faço tapering, que eu começo a gerenciar a carga para menos volume, menos intensidade, e começo a enfatizar mais a qualidade de recuperação. Então, eu mantenho um estímulo menor e priorizo recuperação. Então, isso feito de maneira correta vai permitir ali a super compensação no processo, ok? E aumento da performance. O overreaching não é funcional, então ele ocorre quando tem um desequilíbrio entre essa aplicação de carga de treino e a capacidade de recuperação, de modo que isso se torne insustentável, principalmente porque não tem planejamento e porque é feito de maneira subjetiva, em achismo, tá? Então, o que que é a definição do overreaching não funcional? É estagnação ou queda persistente na performance, acompanhada de sintomas psicológicos e neuroendócrinos negativos, tá? Então, esse atleta ele começa a apresentar dentro de avaliações psicométricas, algumas alterações importantes, e quando submetido a alguns testes laboratoriais, tá? Você vai ter aqui algumas alterações hormonais que são negativas, que a gente vai ver um pouquinho no final dessa apresentação. Tá? E a recuperação? Então, o retorno à performance basal vai exigir nessa condição aqui, várias semanas ou até meses de descanso, ou redução drástica da carga. Então, o atleta que entrou em overreaching não funcional, tá aí é um atleta profissional, você pode ter certeza que ele está jogando para o lixo a temporada dele, tá bom? Até porque você vai ter que gerenciar isso aqui para evitar o pior, e nesse gerenciamento eu tenho que reduzir carga, tenho que promover mais descanso, então, esse atleta ele vai ter uma capacidade de performance limitada, tranquilo? A esse período aqui, até que ele consiga se recuperar. Tá? Então, não tem supercompensação. Como consequência disso, o atleta perde tempo de treinamento, aí pode perder patrocínio. A gente sabe que o patrocínio vem de objetivos atingidos, tá? Então, o atleta em overreach não funcional não vai conseguir certamente atingir objetivos e cumprir uma agenda da performance dele e, consequentemente, do quanto isso atrai patrocínios e investimento nesse atleta. Então, ele entra numa zona de risco,
tá? Que, como eu falei, é o pré-estágio da síndrome de overtraining, tá? Que o atleta, inclusive, pode, em alguns casos mais severos, até abandonar o esporte ou sofrer lesões oportunistas nesse período aqui. Tranquilo? Então tá ali. Então imagine que o atleta, se ele não tem uma boa gestão de carga, tá? E não tem uma recuperação, não tem um bom monitoramento desse comportamento de carga e recuperação, ele vai invariavelmente, né, perdendo performance. Então que ele tá, o tempo está passando, tenta se colocar cargas aqui a partir de achismo, a partir de sensação subjetiva, o tempo passa, tá? Ele não consegue aumentar a carga, não consegue se adaptar à carga, a performance vai estagnando, com tendência a reduzir, e aqui até que ele chega no momento em que eu tenho a conversão do comportamento de overreaching não funcional para um overtraining, beleza? Então aqui quando começa a perder performance, tem uma adaptação negativa a treino e recuperação, aí ele começa a perder performance também, você está migrando para o overtraining, tá? Então algumas características dessa condição. Fadiga prolongada, mesmo com descanso nas primeiras semanas, queda da performance ou estagnação, alterações do humor, aumento do risco de lesões oportunistas e redução da motivação. Tranquilo? E aqui, então, a distinção entre ambos aqui de uma maneira mais organizada. Quando eu penso em performance, funcional e não funcional. Aqui eu tenho uma queda temporária, seguida de melhora. Aqui eu tenho uma estagnação com queda persistente. Tranquilo? Tempo de recuperação para esse estágio, quando ele foi planejado numa periodização. Alguns dias ou até 2 semanas em casos mais intensos, tá? O atleta que está trabalhando muita potência, velocidade, ele pode precisar de um pouco mais de tempo, porque ele tem que ser exposto a cargas muito mais agressivas. Já no overreaching não funcional, de semanas ou até meses. Sintomas clínicos aqui do overreaching funcional: fadiga aguda, mais controlada. Já aqui no não funcional, você tem principalmente aqui os fatores psicológicos, tá? E comportamentais, junto com a questão física, tá, pessoal? Então, alterações, perdão, de humor, distúrbio de sono, fadiga crônica. Marcadores bioquímicos. Então, a gente tem uma boa correlação de cortisol da razão, cortisol testosterona, tá? Beleza? A gente sabe que o cortisol, quando ele começa a aumentar demais, ele é o inibidor da liberação de testosterona, que a testosterona é um anabólico natural, tá bom? E aqui eu tenho um desequilíbrio hormonal persistente com inflamação sistêmica, tá? Vai fazer um teste de PCR aqui, dá alterado, tá? Qualquer teste ligado aqui à fadiga crônica, você vai ter uma inflamação crônica, você vai ter alteração. E desfecho final aqui, você tem uma supercompensação, quer dizer, depois de um período de piora, tem a supercompensação, que é o ganho da performance, e aqui é uma má adaptação e o risco de desenvolvimento de síndrome de overtraining. Beleza? Já na FIFA, então, pensando mais em overreaching não funcional, que é o que mais a gente tem que se preocupar, ela não faz um único teste, mas ela usa um cluster, tá? De avaliações que podem ajudar a perceber essa queda de performance de uma maneira mais ampla, não só a questão física, mas também comportamental, tá? E também a questão ligada à qualidade de sono. Como eu falei, que galera, hoje sono é fundamental. Tranquilo? Então, esse monitoramento diário da carga, por exemplo, com GPS, ou os questionários, tá? Wellness Scales, é a principal estratégia preventiva para identificar quando o atleta está cruzando a linha perigosa entre o overreaching não funcional e o overtraining. Tudo bem? E aqui, vamos lá, para a gente finalizar aqui as diretrizes que a FIFA recomenda. Quando eu falo de performance, então, se você tem ali um sinal de alerta para overreaching não funcional, queda persistente ou estagnação que não melhorem até 2 semanas, ou após 2 semanas de repouso, ou tapering de carga, beleza? Aí você faz um teste, por exemplo, yo-yo test, tá? Ou teste de sprints. No yo-yo test, que é bastante utilizado, você vai ter uma piora de 10 ou 15% na distância percorrida, quando esse atleta está no estado de overreaching não funcional. Estado psicológico, então alterações severas de humor, irritabilidade, perda de motivação. Vai usar aqui o questionário POMS, por exemplo, você tem 6 áreas que são avaliadas, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma queda do vigor na avaliação, aumenta a sensação de depressão e de fadiga, que é bastante comum quando você usa o POMS. E no questionário de relação entre recuperação e estresse, tá, você vai ter uma quantidade maior de alterações ligadas a estresse, tá, e uma diminuição dos fatores relacionados à recuperação. No aspecto neuroendócrino, já falamos, né? Então, tem um desequilíbrio da razão entre testosterona e cortisol, e a resposta é embotado das catecolaminas. Então, na razão testosterona e cortisol,
Acima de 30% de aumento dessa, ou diminuição dessa razão, você vai ter um predomínio do cortisol, ele é um inibidor da testosterona, que a gente já falou isso anteriormente. No aspecto fisiológico, então, quem trabalha com variabilidade de frequência cardíaca é padrão ouro, tá? Para avaliar a fadiga também. E a questão de sono fragmentado, tem alguns aplicativos que você pode avaliar sono. Tá? Então é importante que você também monitore através de sensores vestíveis ou questionários de sono. Tranquilo? Então, concluindo, não dá para pensar em alto rendimento, não dá para pensar em ganho de performance, além da zona de conforto do atleta, seja profissional ou amador, se você não é, induzir estresse nesse atleta, e uma vez que eu induzo estresse, aumento carga, piora a rotina dele, eu tenho que monitorar. Só tem um jeito de você ganhar performance, se expondo a estresse. E se eu for expor o atleta a estresse, eu preciso monitorar, justamente para entender o comportamento de aplicação e adaptação à carga e os fatores de recuperação, para ter uma harmonia nesse contexto e fazer com que o atleta, ao longo do tempo, ele vá realmente se expondo à carga, mas temporariamente cai a performance dele, mas com o passar do tempo ele vai ganhando rendimento com saúde, tá? Ao mesmo tempo que ganha rendimento também longe de risco de lesões e situações desnecessárias. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.